tava lá chorando pra caramba. Eu falei, cara, você não quer nada. Tava escrito na parede. Eu bem sei o pensamento que tens de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o destino que desejais. Levítico. Sim. E eu gritava, falava, você não quer me dar destino nenhum. Você não quer nada pra minha vida. Você não sabe o que você quer pra minha vida. Nem eu sei, não sei o que e tal. Cara, eu fiquei injuriado com Deus. Você considera que esse foi o momento mais difícil da sua vida? Foi, cara. De verdade mesmo. Todo o coração. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre, meu nome é Emerson Neri e hoje eu não estou com o amor da minha vida, hoje o amor da minha vida está se recuperando lá de um procedimento, mas você já escreve aqui nos comentários, ó, força Dona Elaine aí, ó, que é pra gente passar para ela esse carinho aí de vocês. E hoje um episódio muito especial, então eu peço para você que assista até o final e já deixa aquele joinha. Tô aqui com Vinícius Reis. É isso aí, tamo aí. Diretamente de 021, Ponte Aérea para São Paulo, cara. RJ. Você tá bem, Vinícius? Tô bem, cara, graças a Deus. Muito bem. Que bênção, cara. Você sabe, Vinícius, que eu fiquei sabendo da tua história e, assim, eu fiquei impactado e eu creio que você pode contribuir muito aí pra galera, cara. É isso aí. O que a gente puder colaborar, a gente tá aí. É isso aí. Quem é o Vinícius? Vinícius é um pai de família, pai da Sofia, esposo da Tayane. É um cara guerreiro, né? Que busca romper e avançar em diversos aspectos da vida, né? E pensa muito no próximo, porque eu acredito que é sobre o reino, transbordar sobre a vida de outras pessoas, né? Amém, Vinícius. Não sobre um papo de digital, de transbordo, né? Mas de verdade é ser luz, ser vida para alguma outra pessoa que precisa naquele momento. É isso. Você vê que a gente já tem algo em comum, hein? Também sou pai de uma Sofia, hein? É, quantos anos tem a olha sua aí. Sofia? A minha tem 3 e 9. É, a minha tem 17. Então, já bom. tá caminhando aí. É isso aí. Vinícius, esse sotaque, como eu disse, já fica bem perceptível. Você é Não do tem Rio de Janeiro. como, é. Qual cidade você nasceu? Eu sou de Itaboraí, cidade próxima a Niterói. Eu nasci em Itaboraí e depois vivi a vida inteira em São Gonçalo, que é do lado de Niterói. E agora casei no sentido de 10 anos atrás, a gente vai falar aqui, e voltei a morar em Itaboraí. São Gonçalo já é no finalzinho da ponte ali, né? Isso, você chega Ponte Niterói e logo em seguida São Gonçalo. Cara, Itaboraí é depois, vizinho. Rio de Janeiro é lindo, Rio de Janeiro. Eu tive em Itaboraí na Comperj, fazendo trabalho na Comperj. Você sabe muito bem onde é ali. Itaboraí. E aí, como foi essa infância, cara? Cara, infância foi difícil, de verdade mesmo, assim. É mesmo? Por quê? Quais desafios você tinha lá? Primeiro, assim, a minha família, né, ela já vem de uma origem muito simples, né? Desde a minha avó, ela é mãe, ela é filha a mãe dela era índia, né? Então era uma família muito simples, que morava em Silva Jardim, Rio Bonito, que é um pouco depois de Itaboraí, e na época em que era muita roça, né? Era um vizinho aqui, outro 3 quilômetros depois, né? Bem distante. Sítios e tudo mais. Então, assim, essa origem da família que veio já de origem muito simples, e a gente morou a vida inteira praticamente em comunidade. Nós somos de origem bem humilde, né? E um período assim de infância foi um período muito desafiador. Infância e adolescência foi muito desafiador, porque morando em comunidade existem muitas oportunidades, muitas falsas oportunidades que a comunidade ela te apresenta, que apresentou para minha família como um todo, né? Para minha irmã, para o meu irmão. Aí tivemos momentos complicados da minha irmã, vamos dizer assim, tendo uma fase difícil de adolescência, se envolveu com coisas, não chega a ser criminosas, mas coisas difíceis de adolescência, namoros que deram complicações, coisas do tipo, né? E o principal evento mais difícil foi a separação dos nossos pais, né? Que trouxe essa rebeldia, vamos dizer assim. É mesmo? Dos filhos. Quando né? eles se separaram, você tinha quantos anos? E eu tinha 3 para 4 anos. E você lembra disso?
eu tenho uma imagem só na minha cabeça. Qual é essa A imagem? minha mãe e meu pai meio que se despedindo e discutindo assim na varanda de trás. E recentemente eu até confirmei com minha mãe, mais uma vez, ela falou que aconteceu de verdade isso. E eu tenho só essa imagem no último dia do meu pai em casa, assim. Menino, você acredita que esse trauma, ele trouxe alguma consequência pro resto da sua vida? Sim, sim, trouxe. Não para o resto da minha vida, mas que eu tive que ressignificar. Foi o não merecimento, por falta de até um momento da minha vida, um espelho de provisão. Eu me sentia não merecedor de algumas conquistas, de algumas coisas, mesmo que pequenas. Sim. Eu sentia que não era digno, vamos dizer assim. Que bom Né? que você conseguiu ressignificar isso, né? Sim, foi Porque difícil, isso, mas consegui. isso causa uma ferida na alma, né? A É, gente vai fazer um episódio sobre isso daqui a um tempinho, né? Já tá programado. sim, Mas são coisas que influenciam, né? sim, Para o resto muito. da vida das pessoas, se ela não tem essa oportunidade aí de realmente conseguir ressignificar isso. E, e aí, como foi sem ter ali o pai e a mãe junto? A vida da gente foi basicamente o que mudou, né? A história ali. Meu pai nunca foi ausente, né? Assim, Uhum, que fique claro que eu fiquei com a minha mãe, mas meu pai nunca foi ausente. Ele sim. só foi distante. E essa distância ocasionou diversos problemas psicológicos diretos e indiretos, mas que, graças a Deus, hoje eu enfrento de uma outra forma totalmente mais madura, Sim. né? A minha mãe, ela teve uma virada de chave que eu usei como exemplo, né? A minha mãe, ela precisou ser uma guerreira, uma leoa, para criar 3 filhos, praticamente que sozinha, com uma mãe idosa em casa, que era doente, né? Tinha dificuldades ali, tomava remédios controlados e tudo mais. Então, consequentemente, ela precisou ser uma guerreira. Ela não tinha como desistir. Tem uma placa, desde essa época que a minha mãe fez, uma placa muito que é o pilar da nossa família, que é proibido desistir, fica na cozinha. Tem lá, tem Até lá até hoje hoje tem isso aí. lá, até hoje tem lá na Olha só que cozinha. Ela se interessante. mudou em um novo apartamento e a placa tá lá, é proibido desistir. Então ela não teve a opção de desistir da situação de vida dela. Ela teve que encarar e enfrentar. Ela trabalhava em 3 empregos para criar um emprego para cada filho, Meu né? Deus! Era mais do que Isso o pai tem. do Cris. Exato, trabalhava em 3 Trabalhava empregos, em 3 exatamente. empregos. E meu pai ajudava, colaborava. Teve um período em que ele parou um pouco por causa da rebeldia dos meus irmãos. Meus irmãos tiveram uma fase muito difícil de adolescência e juventude. Ele cortou o recurso, vamos dizer assim, por imaturidade ali e tudo mais, relacionado aos meus irmãos, mas o meu ele manteve, né? E aí, a minha mãe precisou aprender a vender. A vida da gente deu uma virada, assim, começou a se organizar economicamente falando, com 2 pontos. Primeiro foi quando minha mãe começou a vender, e o segundo, quando ela encontrou meu padrasto, que foi a presença Sim, paterna dentro de casa, trouxe ordem, né? Vamos dizer sim. assim, a presença de um homem trouxe ordem novamente para o lar. Você fala que sua mãe aprendeu a vender. O que ela Ela vendeu vendia nesse momento? curso de Cursos. informática na época de Word, Excel, PowerPoint, que todo mundo tinha que aprender o Word, Excel, Era PowerPoint. O básico para arrumar currículo, qualquer problema. currículo. Qualquer emprego você tinha Ela que ter. vendia curso. Era uma empresa aqui de São Paulo que abriu uma filial Filial. em Niterói, no Rio de Janeiro. E ela vendia tanto, mas tanto, mas tanto, que o pessoal de São Paulo fez uma auditoria para saber se não era falso o que ela estava vendendo em Niterói. Uau. Ela vendeu um exemplo. Era normal se vender 5 a 3, né, de 3 a Sim. 5 vendas por dia, ela vendia 15, 10 por dia. Então era uma coisa assim, fora do comum. Né? Abriu-se uma auditoria, descobriu que era tudo certinho, tudo auditado, perfeito. E isso eu fui observando. Né? Aonde tem eu nesse meio todo? Eu era pequeno, eu fazia curso nessa escola, né? Aonde ela trabalhava, ela me cadastrou lá para aprender o Word, Excel, PowerPoint. Logo depois eu fui aprender montagem e manutenção de computadores, que é onde eu comecei a minha jornada de empreendedorismo com montagem e manutenção de computadores. E eu observava essa virada de chave dela, que a vida começou a organizar um pouco porque ela vendia e ganhava comissão. Vendia e ganhava comissão. E ela vinha para casa com um paco de dinheiro escondido na meia e chegava cheio de comida dentro de casa. Eu atrelava aquilo, a venda, a uma provisão. Aí eu falo, cara, tem alguma coisa legal aqui.
eu preciso aprender isso aqui. Aí eu comecei a querer vender cordãozinho, pulseirinha de miçanga para as amigas dela, levava para o colégio para poder vender também cordão, pulseirinha de miçanga, fazia anel e várias coisinhas. Vendia panela velha para poder arrumar um dinheiro para jogar um fliperama. Isso despertou em você um Despertou em mim desejo de empreender e prosperar. e prosperar, exatamente. Meu E Deus. eu acho que isso, inconscientemente, para ser sincero, Isso, eu não essas era tão perceptível para mim na época. pequenas vendas, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 12, Uns 12 anos, e já tinha isso em mente. por aí, 12, 13 anos. Caramba, É. que legal. E o restante da sua família também? A minha mãe, ela tem Trouxe esse espírito vendedora, mas Sim. ela puxou isso, talvez, se tem algo relacionado a sangue, geneticamente, cientificamente não foi comprovado isso ainda, mas se tem alguma coisa relacionada ao sangue, ela puxou isso do meu avô. Meu avô, ele era vendedor ambulante, o famoso ambulante, Sim. né? Que no Rio se chama ambulante, não sei como é que Sim, se chama aqui também. E ele vendia o que hoje se vende Coca-Cola, água, Guaravita, né? Ele vendia bolinho de aipim na bicicleta, com a camisinha de botão aberta, assim como tá meu blazer aqui. Ele abria a blusinha, né, e tudo mais, e ia na bicicletinha, bolinho de aipim, que era uma receita dele, que era, até hoje, muito conhecida no bairro onde a gente... tem uma pessoa que ainda vende a receita dele. Ele passou a receita antes de morrer para uma pessoa, essa pessoa revende até hoje. E é muito conhecida no bairro, né? E ele vendia bala de açúcar, aquela balinha branca. Sei. Que... De coco, tipo de coco. Tipo sei. coco. Parece uma balinha de coco. Ele vendia essa balinha com bolinho de aipim na bicicleta. Você vê, ó, há um tempo atrás eu estava conversando com um advogado, né? Sim. E ele falou que a virada de chave, assim, a virada da vida dele foi quando ele aprendeu que, mesmo sendo advogado, ele tinha que vender. Ele tinha que vender Nós o todos produto. somos vendedores. É verdade, cara. Ele Todos falou isso. E a gente é observado pela maneira que Isso. fala, pela maneira que se veste, né? Pela maneira que conversa. Então você já trouxe isso, já enxergou isso com muito cedo. Pequeno, inconscientemente eu tive essa percepção. Aí quando eu cresci um pouco mais, né, vamos dizer assim, lá para 17, 18 anos, que eu estava indo ali para a fase do quartel, eu servi o exército, 1 ano de serviço militar obrigatório, e aí eu via que no quartel eu não ganhava dinheiro. Eu já tinha essa percepção que eu queria ganhar dinheiro, né? Queria fazer dinheiro porque eu entendia que dinheiro era provisão. Óbvio que hoje a gente tem a percepção que Deus é a nossa provisão, tudo vem dele, né? Dele para ele são todas as coisas, mas eu atrelava a venda, a liberdade de vender, a mais dinheiro, mais recurso e, consequentemente, mais comida dentro de casa, a conta paga, não faltava luz e assim por diante. Coisas que aconteciam quando minha mãe foi pega de surpresa, de calça riada. Você, dizer assim, na sua percepção, esse talento da venda, ele é um dom ou ele é uma habilidade? Não. Eu acho que é uma habilidade, pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Talvez existam detalhes que você tenha um dom, assim. Detalhes dentro da venda. Talvez uma facilidade de falar. A pessoa já tem uma predisposição a ser mais desenvolta na fala. Aí a pessoa que não é mais desenvolta, ela vai ter que estudar muito mais e se esforçar muito mais para poder... Não é tão fluido, vamos dizer assim. É muito mais fácil para um palestrante falar do que para um ouvinte, para uma pessoa que só ouve, né? Enfim. Então eu acho que determinados pontos são assim mais favoráveis para a pessoa que tem um perfil diferente, assim. E você acha, por exemplo, que a pessoa ela tem que encontrar o produto certo para vender? Ou o cara que é vendedor, ele vende qualquer coisa? Eu vendo qualquer sério, coisa. cara? Qualquer coisa que você me der, eu vendo. É mesmo? Eu vendo até minha mãe, depois compro ela de volta. Na sequência. Vende na alta e compra na baixa. Isso, é isso aí. Que legal. Mas sempre foi assim? Você sempre trabalhou com vendas? Foi CLT? Como que foi essa Foi assim, sua caminhada profissional? Eu tive um período bem extenso, assim, no CLT e autônomo, sempre querendo fazer uma renda extra. Eu até falo no livro sobre isso, né? Por uma renda extra, é um capítulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Daqui a pouquinho. Eu tenho um capítulo que eu falo por uma renda extra. Tudo começou, assim, eu arrumando um emprego, porque eu
basicamente, eu saí do quartel sem ter o que fazer. Eu vou para onde? Né? O que me salvou, vamos dizer assim, desculpa, foi o curso de montagem e manutenção, o Word, Excel, PowerPoint, que eu fiz na época que eu observava a minha mãe vendendo, né? Aham. E aí, o que me salvou foi isso. Quando eu saí do quartel, a primeira coisa que eu fui fazer foi arrumar um emprego de montagem e manutenção. Aonde eu arrumei? Na escola que minha mãe Nossa. ainda trabalhava como diretora agora. Ela Ah, era diretora, tipo, o cargo mais alto. Começou como telemarketing e chegou a diretora, né? aham, Regional do Rio de Janeiro, né? certo. E aí eu saí do quartel, da atividade militar, e aí eu não tinha o que fazer, aí eu fui e falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Aí minha mãe, vou te colocar lá na escola. Ela já quis me empurrar um emprego. Ela não, para eu não trabalhar em outro lugar e tudo mais, ainda muito inexperiente de vida, ela foi, arrumou, colocou lá. Eu ganhava R$ 370. Era o salário mínimo. Vou te dizer que eu acho que até menos um pouco. É. Pode ser que eu acho que. Porque tinha outros que já pagavam um pouquinho mais. Aham. Eu não lembro o salário mínimo na época, mas eu acho que era tipo um estágio, assim. Sim. E aí ela me colocou lá. Eu trabalhei durante acho que 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2 anos. Não, acho que 1 ano e meio, por aí. Sim. De 19 a 20 anos, aproximadamente. Aí eu fui, um belo dia troquei de empresa. Eu não me contentava, né? Ali, como foi essa jornada até começar a empreender de fato, né? Eu não me contentava com só aquele salário. Eu queria sempre estar fazendo um extra. Sempre fazendo um extra, por uma renda extra. Uhum. E esse por uma renda extra, um belo dia eu fui numa casa de doces, encontrei com um amigo do quartel, que era recém-saído do quartel, e falei o que eu estava fazendo. Ah, pô, tô trabalhando assim, com uma montagem de manutenção, tal. Uma menina que estava lá dentro ouviu, falou para mim que tinha uma vaga de emprego nessa área, na empresa que ela trabalhava, e que se eu queria fazer uma entrevista. Fui lá e fiz. Aí eu passei na entrevista, saí de 370, fui para R$ 890. Uau, já é Aí hoje. opa, peraí, tem uma escala aqui, cresci, mas continuava fazendo digamos assim, os bicos, né? Aham. E o interessante é que eu fui para essa empresa, Deus faz as coisas muito, muito interessantes, né? Sim. Essa empresa, o que ela fez na minha vida foi fazer eu conhecer o estado do Rio de Janeiro, praticamente, assim, todas as áreas comerciais do Rio eu conheço. De andar, de caminhar e saber o nome da rua. Eu rodava tudo. Ela era uma empresa de helpdesk que eu andava atendendo tudo quanto era tipo de lugar que você imagina, desde Baixada à Zona Sul, e eu conheci todo o Rio de Janeiro. Depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma empresa que era cliente dela, ganhava R$ 1.500, já quase dobrou. É. Isso foi um período aí de 8 meses, tá? Foi coisa muito rápida. Menos de um ano. Menos de um ano. Eu já mudei de emprego e eu já tinha sido treinado para o que Deus ia fazer lá na frente. Uau. Quando eu comecei a trabalhar como autônomo com montagem e manutenção, ter os meus próprios clientes através de uma plataforma que captava clientes, né? Essa plataforma é ativa até hoje, né? Eu já sabia andar no Rio de Janeiro, e os clientes apareciam para mim, a localidade, eu já sabia onde era. Era para mim, não tinha mais Facilitou. essa geografia me impossibilitando. Muita gente não sabe andar no Rio de Janeiro. Sim. Pessoas que são de Niterói, de outras áreas do Rio, têm até, às vezes, um medo e acham que o Rio é tudo favela. E não Mas é. não é assim. Né? Não é assim esse perigo todo que falam, né? Não. Mas, infelizmente, foi a fama que Se ocorreu. adquiriu. E, resumo da história. Eu entrei nessa fase de autônomo, tá? Quando eu estava nesse período, eu ganhei uma loja. Eu fui fazer um trabalho, né, em São Gonçalo, e o cara viu em mim o espírito de empreendedorismo e ele falou, cara, eu tô me desfazendo de uma loja. Você vai pegar todos os ônus e bônus dela, mas se você quiser, eu passo ela para você. Eu te passo o ponto sem custo nenhum, tudo que tem nela, maquinários, equipamentos, tudo pode ficar para você. Você só toca daí para frente. O que der certo é teu, o que der errado é teu. É o risco do É empreendedor. o risco do empreendedor. Nesse momento, eu estava em uma empresa, já tinha mudado de emprego, rápido. Eu quase nunca fiquei mais de um ano numa empresa. Deus tinha alguma coisa com isso. Nesse momento, eu estava numa empresa que ia me enviar para um treinamento da Motorola nos Estados Unidos.
uma empresa que fazia manutenção em aparelhos da Motorola. O cara que ganhava R$ 370, daqui a pouco já estava indo para os Estados Unidos. Exato, estava no processo de tirar o visto Sim. para poder ir para os Estados Unidos fazer um treinamento da Motorola, porque eu já falava inglês, que minha mãe já tinha pago o curso lá na escolinha dela. Nada é por acaso. Nada, uma coisa foi ligando a outra. E aí eu disse não para ir para os Estados Unidos para abrir minha própria loja. Na recepção, uma menina virou para mim e falou assim: parece que eu tô vendo o livro Pai Rico, Pai Pobre na minha frente. Ela falou. Uau. Aí eu falei: caramba, sério? Eu nunca tinha lido esse livro. Né? Até essa idade eu nunca tinha lido. Aí eu comprei o livro praticamente imediatamente, assim. A primeira livraria que eu fui, naquele momento, em Niterói, eu fui, no mesmo momento, peguei e comprei o livro e comecei a ler, e eu vi que, de fato, existia uma transição. Né? Não é ruim você estar no CLT, não é ruim você empreender, não é ruim você deixar de empreender e ser um investidor e assim por diante. É uma transição, é saudável essa transição. E aí eu estava vivendo essa transição, é o que ela estava falando. Eu estava saindo do CLT e abrindo o meu próprio negócio. Mas me diz uma coisa, em nenhum momento você teve um pouco de receio de largar Muito. essa falsa sensação de estabilidade e viver assim realmente de fato pelas suas próprias pernas? Praticamente todas as vezes eu tive medo, até de mudar de emprego. O medo sempre esteve ali, né? Mas eu não sei te explicar de onde vinha essa, vamos dizer assim, esse querer dar um passo. De que eu acho que eu sabia que o bônus era melhor que o ônus. Eu tinha uma coisinha dentro de mim que falava assim: vai, porque vai ser melhor do que todas as dificuldades que você pode passar. O prêmio é maior, sabe? E aí me lembra de um versículo muito interessante, né? Que tá até aqui na contracapa, se você quiser abrir. 2 Crônicas 15:7. Fala aí pra gente. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Exatamente. Uau, eu sempre lembrava desse versículo, né? E eu falava, cara, existe uma recompensa, né? Existe uma recompensa, pequena que seja, ou grande que seja. Né? Nesse momento eu tinha recompensas pequenas, né? Em relação ao que eu já tive hoje, né? E aí eu ia galgando, e eu deixava o medo de lado. Assim. Engraçado que você fez eu lembrar de outro versículo que é o Salmo 119, 105, né? Que ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, assim, a lâmpada para o pé, ela é só para o próximo passo, né? Isso. Não é um farol para sua testa, né? Então, assim, não é algo que você vai enxergar longe, mas é a lâmpada para o pé, é o próximo passo. Isso é fantástico. Assim. E a gente tem que viver na fé mesmo, né, meu amigo? Exatamente. Não tem outro caminho, é fé, cara. E teve um momento que você foi empurrado, assim, que você não teve jeito, que você falou: meu Deus, agora... Foi. Não tem como mais olhar para trás. Não tem foi o que aconteceu. Eu até... assim, eu tava lembrando disso, né? E o momento em que eu fui demitido, né? Mais uma vez, né? Já tinha sido demitido algumas outras vezes, porque eu não parece, mas nesse curto período de acho que uns 5 anos, assim, porque a minha principal empresa hoje tem 7 anos. Eu empreendo há 12. Então, nesses 5 anos, até eu abrir o CNPJ de fato, né, bater o martelo, eu fui demitido acho que umas 5 ou 6 vezes, assim. Anualmente, praticamente, ou chegou o fato de uma vez eu tava numa empresa há 1 mês, cara. Eu não cheguei nem a cumprir o período de experiência. E já estava cotado a ser demitido, e eu não era insubordinado, não era nada, porque Deus, ele estava fazendo o que eu vou falar agora. Eu fui demitido mais uma vez, eu tinha falido a loja, que eu ganhei de presente. Sim. Infelizmente, por imprudência financeira, por falta de sabedoria e experiência, gestão, a gente ganhava R$20 mil por mês, a gente tava ganhando 2, a gente passou a ganhar 20, a gente falou: tô rico, pronto, vou gastar tudo. Aí a gente só fazia besteira. Fizemos muita besteira com o dinheiro, achamos que o faturamento da loja era todo nosso, e aí veio um momento de crise, né, em 2015, ali mais ou menos, 2016, veio um momento de crise. Que começou nos Estados Unidos, não foi? E acabou refletindo no Brasil, né? Exatamente. Teve um reflexo posterior ali. Sim. A Dilma estava no governo nessa época, todo mundo chama de crise da Dilma, né? Vamos dizer assim.
E aí a gente teve, infelizmente, que fechar a loja, os serviços pararam e tudo mais. Nesse período eu arrumei um emprego, e aí eu fui demitido desse emprego, né? Depois de 9 meses eu fui demitido desse emprego, e eu fiquei muito injuriado, cara, com Deus, assim. Foi um dos momentos que eu mais... Eu posso ser sincero, Deve. eu acho que eu fiquei com raiva de Deus, assim. Era o sentimento que eu tinha, era de muita raiva. Eu tava, caramba, cara, o que que você quer pra minha vida? E eu lembro que eu chorava muito, cara. Chorava muito, mas muito mesmo, de verdade. Uhum. Igual uma criança, sentado no chão do escritório que a gente tinha no apartamento, que hoje é o quarto da Sophie, né? A gente ainda continua lá, porque a gente tem os projetos imobiliários da gente que a gente está investindo e esperando eles ficarem de pé para nos mudar, né? Sendo prudente financeiramente, vamos dizer assim, né? E aí, eu sentado no chão, tava lá chorando pra caramba. Eu falei, cara, você não quer nada. Tava escrito na parede, volta um pouquinho. Eu bem sei o pensamento que tens de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o destino que desejais. Levítico. Sim. E eu gritava, falava, você não quer me dar destino nenhum. Você não quer nada pra minha vida, você não sabe o que você quer pra minha vida. Nem eu sei, não sei o que e tal. Cara, eu fiquei injuriado com Deus. Nesse mesmo dia, minha esposa, o amor da minha vida, que acompanhou toda essa jornada, praticamente desde o começo, acho que só não pegou um ou 2 anos aí, do comecinho de tudo. Não, ela pegou tudo, cara, porque a gente tá 13 anos juntos. É, Ela pegou tudo. corrige aí, Ela tá vai dar junto. ruim. Não, eu tô fazendo as contas. Ela pegou tudo, 13 anos, verdade. A gente tá junto praticamente desde o começo de tudo. A gente fundou tudo junto aí. É. E aí, cara, eu injuriado com Deus, olhei esse versículo e eu falei assim, cara, não é possível. Aí ela teve uma palavra do Senhor. Veio um download nela. Ela me abraçou. Eu tava, nesse momento, no quarto, no espelho, assim, chorando pra caramba. Aí ela me abraçou e falou assim, eu tô contigo. Pro que der e vier, eu estou contigo. Aí parecia que ela, sei lá, era outra pessoa falando. Entre esse intervalo, entre uma fala e a outra, pareciam 2 pessoas diferentes. Mas era, de fato, Deus estava falando através dela. Sim. E ela virou para mim e falou assim, só não olha mais para trás. Você considera que esse foi o momento mais difícil da sua vida? Foi, cara, de verdade mesmo, todo o coração. Qual que é a lembrança assim forte que você Em sente todo isso? momento, eu olhava para trás. Eu tinha um pé no empreendedorismo, em querer abrir uma empresa, mas não saber como, e ficar naquela coisa e ter uma carteira assinada para uma garantia. Vamos dizer assim, naquela falsa sensação de garantia. E nesse momento, foi um divisor de águas, assim. Eu sentia medo e tudo mais, mas eu sentia que Deus realmente queria me colocar de volta na rota, que foi o que ela falou. Esse momento é Deus te colocando na rota, na direção em que você deve andar. Só não olhe mais para trás. Então, esse momento foi assim a virada de chave e a partir dali eu assumi a identidade de verdade que Deus queria que eu tivesse como profissional, que era ser um empresário de fato, abrir um CNPJ, enfim, dar Podemos, os passos. podemos considerar que era como o Jonas indo para Tarsus e de repente ele voltando para Nínive Exatamente, nesse momento? exatamente, cara, exatamente, idêntico. E eu tinha meio que meu momento ali de ser engolido pelo peixe, né? Que era um emprego que eu arrumava, que tentava fugir e tal, sabe? Era mais ou menos isso, exatamente. Meu Deus, como você vê como fica a chave, né, para quem está assistindo, para quem está Sim, sim, acompanhando, nesse momento aí de virada de chave aí da vida, transformação da vida do Vinícius. Então a gente tem que ficar alerta, né? Alguns sim. sinais que vão acontecendo com a nossa vida, Tem né? que ficar atento. Tem que ficar atento, porque de repente você está insistindo, está ali batendo ali, Dando murro em ponta de faca. dando murro em ponta de faca e o negócio não anda, porque de repente Deus tem algo a mais, Deus tem algo melhor para sua vida. Então, Deus tem algo além. Deus tem Uma algo coisa além, que eu cara. poderia colocar nesse momento também da vida ali o que aconteceu foi que
a gente recebeu uma palavra há uns, tipo, a partir eu não lembro exatamente as datas, né? Faz bastante tempo, mas eu não sei se um pouquinho depois Uhum. ou um pouco antes, a gente recebeu uma palavra de um de nossos discipuladores nessa caminhada cristã, né? Com Jesus, a gente tem algumas pessoas que a gente se conecta, que Sim. são mentores nossos, né? E ele falou para mim, Israel, ele falou para mim assim: Vinícius, vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar aumentar o seu pote para que Deus possa te dar mais. Meu Deus. Eu Que tinha um palavra. CNPJzinho MEI, né? E aí eu vinha para cá até falando com Israel, que Tá acompanhando a o gente filmmaker que hoje está aí. acompanhando a gente aqui, É. né? Eu vim falando para ele que assim, eu era MEI, eu tinha um CNPJ MEI, Deus me dava trabalho de acordo com o MEI, sabe? Meu O Deus. faturamento era de MEI, Sei. até ali ia. E eu tinha meu CLT que podia. Não sei nem se hoje em dia mais pode. Não sei como é que tá a legislação. Mas, se eu, salvo engano, não pode mais. Só ter um MEI e ser CLT ao mesmo Uhum. tempo. E aí eu tinha o CLT e o MEI, CLT e MEI. Aí eu recebi essa palavra dele, eu não lembro exatamente se foi antes ou depois desse período com a minha esposa, nesse momento em que eu fiquei desempregado, que eu acabei de contar. E ele falou: vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar aumentar o seu pote. Esse aumentar o meu pote, eu acredito que foi a mudança da empresa, porque a empresa tinha falido a loja, que chamava TI Soluções, a empresa, e eu tinha tipo, dado uma pausa no CNPJ, ou cancelado, eu não lembro, encerrei ele. E quando eu abri o outro CNPJ, 2017, eu já abri com um maior porte. Eu lembrei dessa palavra e eu fui ousado. Eu falei, cara, vou abrir e vou abrir maior. Nem que seja, digamos assim, no espiritual, sabe? No imaginário. Porque eu não tinha escritório, não tinha nada. Eu abri mesmo do zero, iniciei de novo, né? Nunca é do zero, né? A gente tem sempre Sim. uma bagagem, mas eu iniciei de novo. E foi uma palavra muito importante que Deus trouxe para minha vida, que foi o tamanho do pote que você me dá. Eu lembro da viúva, que enquanto ela dava potes, Sim. Do o azeite. azeite vinha. Enquanto ela tinha potes, o azeite vinha. Então, a capacidade que você entrega para Deus te abençoar também, cara, é importante, sabe? A forma como você se porta, aquilo que você entrega para Deus, sabe? Meu Para ele poder Deus. derramar em você. Vinícius, eu tô aqui, cara, assim, surpreso com a tua história, né? Porque, Amém, assim, cara. você veio lá de Itaboraí, né? Passou pelo divórcio dos pais, conseguiu ressignificar, e chegou o padrasto, deu um suporte, a mãe te ensinou tudo sobre É vendas, isso aí. aquilo despertou um desejo de empreendedorismo em você, e você foi galgando, foi prosperando. Cara, que Exatamente. trajetória, Coisa de cara. maluco. Que trajetória linda, eu tenho certeza que você está contribuindo muito para quem Amém. está assistindo, então já deixou o Vamos deixar joinha. o like, Agora é isso aí. comenta aqui o que mais chamou a atenção, né, na história do Vinícius e com certeza encaminha esse link para o maior número de pessoas. Muito bom. Vinícius, muito bom. Cara, eu tô aqui com um livro, que coisa linda, hein? Bonito, né, cara? A arte de Ficou nunca legal. desistir, cara. Meu Deus. O pessoal da Way Unity, Não, a editora é maravilhosa. é, É Way Unit que chama? Way Unity. Meu Yeah. Deus, da onde que é essa E editora? daqui. É de Alphaville, Alphaville? isso aí. Nossa, show de Guilherme bola. Magalhães e Laura Magalhães, Nossa, grandes amigos. um abraço para eles. Qualidade aqui, top, hein, cara? Muito bom. Me fala como nasceu esse livro. Esse livro, cara, assim, eu acho que foi as conexões que Deus faz, de verdade. A gente tem que estar atento e ser intencional. Eu falo muito, muito, muito sobre isso. Ao longo da minha caminhada toda eu falo sobre isso. Nos relacionamentos que a gente tem que ser intencional e não interesseiro. É Sim, totalmente diferente, né? Quando você é intencional, você tem o interesse de abençoar aquela pessoa, de alguma forma. Quando você tem a intenção de se conectar com ela. O interesse é de transbordar sobre ela, e não de ela sim. transbordar sobre você ou te abençoar de alguma forma. É o contrário, né? O livro nasceu com uma conexão com meu amigo Bruno. Ele lançou um livro, e aí eu vi isso, eu falei, cara, o Bruno lançou um livro. Como que ele fez, cara? Peraí. Isso é o máximo. Pô, o Bruno sabe o caminho e é muito perto de mim. Assim, eu nunca tive ninguém perto de mim que lançou um livro. Aí eu fui até ele e falei, Bruno, qual é o caminho, cara?
eu não sei nem o que eu vou escrever. Eu já tenho uma ideia, um esboço, eu tinha alguns rascunhos. Eu sempre fui muito de, às vezes, parar no computador, muito assim, às vezes, final de dia, à noite, a Sophie dorme, eu vou lá, sento, escrevo um pouquinho, sobre diversos aspectos, às vezes até um devocional, e aí eu escrevo um pouco do que Deus está falando ali naquele momento, enfim. E eu não sabia, de fato, assim, o que eu ia escrever, eh, a não ser, tipo assim, sobre venda. Eu sabia que eu queria falar sobre venda, né. O poder de vender, de dominar sobre venda, que foi um fator que praticamente, assim, mudou a vida da minha família, né. E aí eu conectando com ele, eu conheci o Guilherme Magalhães, a Laura, e, numa conversa, assim, eles me deram tiraram a tampa da cabeça, assim. O que era extremamente difícil se tornou extremamente fácil. E nasceu o livro, nasceu o nome, tudo em um café, assim. Meu E Deus. aí Deus começou a falar a respeito do propósito, né, do que a gente queria trazer como propósito no livro, que era realmente usar um pouco, trazer essa história, né, que eu resumi ela aqui, Sim. usar um pouco da história que eu trilhei até aqui, que foi tudo no offline, e trazer isso para online para abençoar um pouco mais de pessoas e, de repente, as pessoas reconhecerem em si que elas também podem, né, cara? É possível. Você Né? recebe feedback aí de leitores? Sim, Como você tem acesso? já recebi alguns, é recém-lançado, É né? recém-lançado? Tem 3 ou 4 meses, né? Não assim, colocamos ainda em muitas Larga escala, assim. larga escala, né? Tá sendo devagar, né? O processo devagar, eu acho que é Estruturando. orgânico, Sim, acho que estruturando. é legal isso. Eh, e o feedback que eu tenho recebido é muito positivo, assim, que as pessoas elas não sabiam que eu tinha essa história. Eu falei assim, caramba, cara, pessoas da minha igreja, né? Eu sou da Lagoinha, Essa é da Lagoinha. Itaboraí, o pastor Ian, inclusive, fez o prefácio, né, do livro. E as pessoas falam, cara, eu me identifiquei com isso, cara, eu preciso conversar com você a respeito disso. Eu queria entender um pouco melhor como que eu posso resolver isso. Aí é muito relacionado à paternidade, sabe? As pessoas têm sido tocado sobre essa questão de ressignificar e talvez até deixar de lado e se apegar em Deus, sabe, cara, na paternidade, porque a gente às vezes fica remoendo demais. Uhum. No processo de construção do livro, eu tive um momento ali, eu acredito que ela é até uma psicóloga, porque ela tinha um poder incrível de conversação e de entendimento, né? A Unity ela faz um processo, às vezes, de extração em um momento de construção do livro. Eu tenho total autoria nele, né? Uhum. Eu escrevi todo o conteúdo, mas em um momento a gente faz um brainstorm, né? Sim. E nesse brainstorm, a Maria Rai, ela faz um toque muito importante na minha vida. Ela tem um percentualzinho muito legal sobre essa questão de paternidade. Ela Legal. fala assim, Vinícius, a sua história é fantástica. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu tenho algo para te dizer a respeito de todo o seu passado. Uma coisa simples, boba, mas que virou uma chave na minha cabeça. Ela falou assim: ficou no passado. Porque eu sempre achava que eu não era merecedor do que eu estava vivendo hoje, sabe? Por causa das coisas que aconteceram no passado. Eu falei assim, cara, será que eu mereço isso mesmo, sabe? Será que eu mereço saber vender mais do que uma outra pessoa? E aí depois eu fui entendendo que Deus queria que eu ensinasse a outras pessoas a fazer o que eu sei fazer. Se elas se identificarem e isso servir para a vida delas, amém. Vai ser bênção, Meu Deus, é entendeu? mais uma ferramenta, né, que Deus É, colocou na tua é mão. mais para isso, Mais para que isso. de alguma forma a pessoa ser transformada, E sabe? hoje o teu ramo de atividade qual que é? Eu vendo energia, estruturo usinas que geram a energia que eu vendo. É fotovoltaica? Não? Isso, Que exatamente. legal. Tem alguns projetos que estão para nascer aí de eólica, mas ainda é muito precoce Que show de falar. bola. Que show de Mas bola. o meu ramo principal é energia, né? Eu trabalho há 7 anos com energia fotovoltaica, um dos primeiros no Rio de Janeiro, e tem um segmento também de automação residencial,
Que que top. é deixar as casas inteligentes, né? Sim. A Alexa faz isso, a Alexa faz aquilo, liga a piscina, liga a cascata, abre o portão. Eu sou meio viciado na Alexa também. Nessa casa que eu moro hoje, eu ainda não automatizei. Sim, Mas eu morei num apartamento que eu consegui automatizar quase tudo. E é muito legal, né, sim, é cara? muito Viver bom, assim, a muito tecnologia bom. é algo que veio assim para facilitar a nossa vida, né? É. Vinícius, você vê como passa rápido, Muito, cara, cara. né? A Muito gente já voou. tá Eu dei uma, quase. uma bisoiada aqui, eu falei, gente, já foi. A gente está quase se aproximando do final, mas eu vejo em você assim um cara com muito conteúdo que pode deixar ainda uma Amém, cara. mensagem ainda mais direta para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Então eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui Sim. e você se conectasse com a pessoa que estava ali, que hoje está naquela realidade que você tinha lá atrás, de ficar preso no CLT com medo de arriscar e se acontecer alguma coisa e tal. Por favor, amigo, eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas. É, cara, o que eu posso dizer é, em primeiro lugar, se apegue em Deus, sabe? Deus, ele te orienta em todos os seus passos, pode ter certeza. Se conecte mais profundamente em Deus. Se você tem dificuldade disso, se conecte com pessoas que estão conectadas com Deus. Isso é muito importante. Se importe com a sua família, se você é casado. Se não, se importe em estruturar uma família. Porque não há nenhum sentido em ganhar dinheiro se não for em prol de deixar um legado nessa terra. Eu acho que, para mim, são dois pilares muito importantes. E o terceiro que eu poderia deixar aqui é domine a arte de vender. Vender é uma ciência, tá? Eu falei aqui uma arte, mas ela é muito complexa. Muitas pessoas acham que vender é como se vender um tênis, vender uma blusa. Na maioria das vezes você não vende uma blusa, você não vende um tênis, as pessoas compram uma blusa, um tênis. Então domine um nicho, resolva um problema e saiba vender a resolução desse problema. Se eu fosse deixar 3 pilares importantes na minha caminhada, acho que foram esses, sabe? Eu acho que não teria como fugir muito disso. Certo, top. E eu sempre faço uma pergunta, né? Quem já assiste aí já sabe. Se você, também olhando para essa câmera, se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como ela seria? Cara, não é porque eu estou em um ambiente cristão, mas a minha história ela se resume em uma probabilidade praticamente zero de dar certo. Eh, a minha mãe não desistiu de nós, a minha mãe poderia desistir, sabe? A minha mãe, ela estava em uma situação que ela tinha todo o direito de desistir, mas ela foi além e ela foi no seu dever como mãe. Ela foi uma leoa e não desistiu. Então, eu tenho esse espírito de não desistir em nenhum aspecto. Eu não desisto nunca. Eu comecei a correr tem um tempo atrás, alguns anos atrás, e eu comecei a correr, eu não conseguia correr 1 quilômetro. Mas eu corri 1 quilômetro. Eu consegui correr 1 quilômetro. E aí depois eu corri 2. E aí depois eu não conseguia mais correr mais do que 2. E aí não, eu vou correr 3, 4. Hoje eu corro 21 quilômetros com uma facilidade incrível. E tudo porque eu não desisti, sabe? É para olhar para cá, né? Não, tá tranquilo. Mas enfim, eu acho que se for resumir a minha história, não é por causa do livro, mas é de fato ter um drive instalado na minha cabeça por causa da criação da minha mãe sobre não desistir em hipótese alguma, né? Que legal. Ó, vai ficar mais um versículo aí, hein? Que Muito bom, aí você pode já incorporar ele aí também na caminhada da sua vida. muito bom. Jó 22:28. Determinando tu alguma coisa, seja forte e firme, que a luz brilhará no seu caminho. Amém, Então amém. é isso aí. 22, 28. É não desistir. É É isso não aí, desistir, é com determinar e certeza. correr atrás. É. Gente, que episódio fantástico hoje. Ó, tá na galeria, hein? Tá na galeria ali dos melhores, hein? Se você está chegando hoje no nosso canal, eu peço que você explore um pouquinho a nossa página. Lá embaixo tem umas playlists com temas de testemunhos e empreendedorismo, tem mentoria empresarial,
testemunho de cura, de câncer, testemunho diversos, o Nossa. que você imaginar. Nós estamos aqui com mais de 75 testemunhos, então tem muita história boa aqui no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal e mande esse link aqui e encaminhe para todo mundo. Ó, a arte de não desistir, você vende online também, né? Sim, sim. Então, a arte de não desistir, o link para você comprar em qualquer lugar do Brasil está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, acesse aí, compre esse livro do Vinícius, porque essa história merece estar aí na sua prateleira para que você pegue esse livro para ler. Amém. Meu amigo, você quer deixar um agradecimento para alguém? Cara, eu queria agradecer primeiramente a vocês pelo convite, de verdade, né, por estar aqui. Que fique registrado que é meu primeiro podcast. É mesmo? É. Ah, rapaz, esse é o primeiro de muitos. É o primeiro podcast. Eu quero saber da promessa. Ah, tem uma promessa. Tem uma promessa. No então... final do episódio eu te falar, senão todo mundo vai querer vir. Isso. E eu queria agradecer a minha família, né, a minha mãe, a minha esposa, por estar comigo todos os dias, cara. E ela não desistiu de mim como marido, né? Eu agradeço muito a ela por isso. Eu fui muito menino no início do casamento. Repeti atitudes que meu pai e minha mãe instalaram em mim, sem saber. Repeti diversas atitudes da minha criação, que ela foi a primeira a não desistir de mim, né? Uau. Ela, constantemente, quando a gente brigava, quando a gente discutia, quando eu dava um soco no micro-ondas, dava um soco na geladeira, quebrava coisa, que eu era, né, vamos dizer assim, um energúmeno, ela simplesmente me perdoava e ela via em mim o que possivelmente só Jesus poderia ver, cara, através dos olhos realmente do Espírito Santo. E isso transformou minha vida. Eu sou uma nova pessoa. Eu não tenho mais as mesmas atitudes já faz anos, graças a Deus. E eu agradeço a minha família como um todo, né? Por sempre me apoiar. Enfim, Amém. é isso. Amém. Gente, então, olha, histórias como essa você vê aqui no nosso canal e eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.